Olá pessoal, meu nome é Charles Dias, estamos em mais um programa, novidade para você, Conversas do Reino. Eu estou aqui hoje com o Jean Diego, ele é teólogo, ministro de louvor, e esse é mais um programa, mais uma proposta, onde iremos conversar a respeito de assuntos relacionados ao meio cristão, de maneira imparcial e bem dinâmica. Eu dou as boas-vindas ao Jean, e hoje nós iremos falar a respeito de usos e costumes. Então, eu franqueio a fala aqui para ele se apresentar mais, e faço também a primeira pergunta a respeito do contexto histórico. Vamos começar pelo contexto histórico dos usos e costumes, onde foi que isso surgiu. Então, Jean, bem-vindo novamente. Bom, Charles, é um prazer estar aqui, né, participando da estreia desse programa, né, e falar sobre esse assunto que se torna tão importante para a gente, né. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jean, sou professor de teologia, músico também, e faço parte da Igreja Batista Vinho Novo, lá no Anjo da Guarda, uma das nossas missões. E o contexto surge, essa questão dos usos e costumes dentro da igreja, surge com as igrejas pentecostais, né? E aí a igreja mais conhecida é a Assembleia de Deus, né? Então começa com a Assembleia de Deus sobre essa questão dos usos e costumes, né? A igreja pentecostal tem essa veia mais rígida, né? O pentecostalismo clássico, né, traz essa questão da rigidez, né, onde algumas pessoas dentro da igreja, como por exemplo as mulheres, não podem cortar o cabelo, ou pintar, né, usar brinco, né, há uma diferenciação da vestimenta da mulher para o homem. A mulher geralmente usa um vestido longo, saias longas, o homem calça, né, de terno. O seu dia a dia isso também muda, né, como por exemplo costumes a gente vê na rua, e aí a gente logo percebe essa questão de quem é cristão ou não, da questão de você estar vestido, né? Isso diz muito quem você é, né? Então você vê os homens na rua andando sempre de calça comprida, né, uma sandália, uma camisa social. Isso faz a diferenciação, né, de quem é fora da igreja ou de quem é da igreja. Entendi. E com relação a usos e costumes, se isso tem diferenciado ou afastado as denominações atualmente? Porque usos e costumes, antigamente se falava mais, hoje em dia eu acredito que por conta de uma flexibilidade, uma permissividade, variedade em relação a denominações. Então, eu percebo que, eu acredito que uma parte das pessoas nesse contexto cristão percebe que há uma flexibilidade maior em relação, por exemplo, a roupas, a adereços que as pessoas podem usar. E o quanto que essa temática de usos e costumes tem afastado ou diferenciado as denominações, o quanto que isso é um ponto crucial para manter essas diferenças, mas no sentido nocivo, aquilo que compromete, ameaça a unidade do corpo de Cristo. Assim, há sempre diferenciações, né? Como eu falei, a Assembleia de Deus carrega muito isso, né? E algumas outras igrejas oriundas da igreja Assembleia de Deus, né? Outras igrejas pentecostais levam isso até ao extremo, né? Dos usos e costumes, não só da vestimenta, mas no seu dia a dia, por exemplo, como televisão, proibido ver televisão, jogar bola, né? O uso de até barba, né, para essas igrejas não é permitido, né? Há pouco tempo atrás, para você ter uma ideia, num concílio de uma igreja, a reunião era
para você ver como é essa situação. Assim, pela demanda da igreja, né, são assuntos muito rasos, né, vamos dizer assim. Mas a gente vê muita diferenciação, né? Os batistas são mais flexíveis com relação a essa questão, né? Você pode usar uma bermuda, né? Não há tanta rigidez. Porém, a gente precisa sempre olhar para o que a Bíblia diz com relação a isso. Paulo, em suas cartas, até instruindo as igrejas, né? E, por exemplo, uma questão cultural da época, com a questão do cabelo, né? Com as mulheres de Corintos, para que elas não fossem confundidas com as mulheres, vou usar a palavra, as mulheres da vida, que eram prostitutas da época, elas cortavam cabelo. Né? As prostitutas cortavam cabelo. Então elas eram conhecidas, que elas ficavam perto do porto, esperando já os homens que vinham embarcar para entrar dentro da cidade, e elas já ficavam à espera desses homens, e todos os conheciam elas pelo cabelo curto e as vestimentas dela. Paulo vai ter o cuidado de tratar sobre isso dentro da igreja, e ele vai falar que assim, olha, mulheres, para que vocês não sejam confundidas com as mulheres desse século, né, para que haja uma diferenciação, evitem cortar o cabelo, né, para que vocês não sejam confundidas com essas mulheres. Mas esse era um aplicativo que Paulo estava utilizando para a época dele, né? Era para um contexto. Né? Muita gente pega esse texto utilizando ele para usar como uma regra universal para toda igreja. E aí se torna complicado. Né? Eu acho que a gente deve ver essas questões, né, para que a gente não faça interpretações equivocadas do que a Bíblia muitas das vezes nem está dizendo. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas com relação a essa questão da separação, né, era isso que você perguntou? O quanto que isso compromete a unidade entre as diferentes denominações, o quanto que isso afasta e o quanto que diferencia. Mas assim, no sentido de comprometer a unidade do corpo de Cristo, porque eu acredito que esse é o propósito, de que possamos conviver de uma maneira harmoniosa, tranquila, se respeitando. Sim. E eu percebo que há muita cisão, muita diferenciação. Fulano de tal, da denominação X, então aí já coloca um estereótipo, ele é assim, ou ele segue isso, ou ele acredita nisso, eu já não quero papo. Eu já não vou me envolver porque não tem nada a ver, ameaça a minha fé. Então não tem, parece que só tem ponto de divergência. Sim. Não tem pontos em que eu posso concordar com o outro, ou ao menos respeitar e viver de uma maneira tranquila para com ele, para com o que ele acredita. Entendeu? Nesse sentido. Eu acho que o uso e costumes não é o que nem traz a separação. Eu não vejo usos e costumes somente isso. Né? É muito mais uma questão de algumas doutrinas, né, específicas. Apesar de os usos e costumes dentro da igreja, algumas igrejas adotam como doutrinas. Né? Mas o meu olhar para isso se torna um pouco preocupante com esse olhar estereótipo, dessa preocupação com o que está do lado de fora. E Jesus é uma pessoa, tratou sobre isso justamente com a religiosidade da época dele. Os fariseus faziam costumes e mais costumes, da qual nem eles mesmos conseguiam cumpri-las, né? Além da lei que Deus deu para eles, ainda tinha as 603 leis de Moisés, e mais as que eles, cada vez mais, quando eles iam lendo a Torá, iam interpretando cada vez mais, e mais leis surgiam. Não está diferente do que era daquela época. Esses costumes hoje, dentro das igrejas, nada mais interpretações bíblicas feitas dessas denominações.
Porém, a minha preocupação com relação a isso é aquilo que Jesus fala até em Mateus capítulo 23, quando ele tem uma conversa muito dura com os fariseus, os essênios, né, com relação a essa questão das leis que eram impostas para as pessoas, ao ponto de Jesus falar para eles que vocês estão mais embarreirando para que eles entrem no reino de Deus, porque vocês, já sendo conhecidos, tendo conhecido a lei de Moisés, se vocês dizem que vocês conhecem a Deus, vocês eram para estar recebendo essas pessoas, a porta poderia ser mais. E vocês cada vez mais embarreram para que eles entrem no reino de Deus. Então, eu vejo uma questão assim muito mais do olhar externo e não olhar para o coração. E tudo que Jesus fala é o olhar para o coração. É o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro para fora e não de fora para fora. Então Jesus tem essa preocupação. Por exemplo, Jesus é indagado por algum dos mestres de sinagoga, porque Jesus vai comer na casa de um centurião, ele não lava a mão, que não era só um costume de higiene, mas era uma questão de rito religioso. Jesus não está preocupado com esses aparatos de ritos. Jesus está muito mais preocupado com o que vai e o que sai do coração do homem, porque o que sai do coração do homem é o que contamina muito mais do que o que está fora. Então eles ficam escandalizados. Jesus fala com eles justamente sobre isso. Vocês estão preocupados tanto com a externalidade, enquanto que contamina, na verdade, é o que vocês estão levando dentro do coração de vocês. Então, hoje, o que eu acho que é preocupante dentro da igreja é cada dia surge uma nova doutrina diferente, costumes diferentes, é sempre uma coisa externa com o seu corpo. E o seu coração? Aonde está? Né? Por exemplo, uma pessoa se converte, a primeira coisa que fazem com ela é meter um terno nela, né? Cortam o cabelo dela, mete um sapato, e aí está cheirosinho dentro da igreja, mas e o coração dela? O importante é o coração dela, né? Senão você está vestindo um pecador só com uma roupa nova e ele continua por dentro com o coração velho dele. A gente precisa tomar cuidado com isso. E o que eu percebo é que as pessoas estão muito atreladas à religiosidade, legalismos e extremos. E a aparência, é o parecer. Sim. Então eu tenho que parecer cristão, eu tenho que parecer espiritual. Só que a ideia de espiritualidade, lógico, tem a ver com a minha apresentação pessoal, só que quando alguém se converte, aceita Jesus como o único suficiente, inclusive até em Salvador, aceitou Jesus, e aí, como tu falaste, vem essas regras, as leis, os regulamentos. Tira esse piercing, olha esse seu cabelo azul e essa tatuagem cubra. Então, mas eu particularmente não vejo como algo que é tão famoso, não é famosa a palavra, eu não vejo como algo comum e algo que é uma regra de apresentar o Espírito Santo. Sim. Daquela pessoa se relacionar com o Espírito Santo. Sim. Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? O que ele diz a meu respeito? Então a palavra de Deus não tem isso. O primeiro momento já é de poda e de aparência. Você tem que parecer, não pode. E atrelam isso à santidade. Sim. E santidade é saúde e beleza espiritual. Agora, sair colocando leis, regras e regulamentos nas pessoas, aí já é a próxima pergunta, é o quanto que esses usos e costumes, eles influenciam na forma que as pessoas que estão lá fora, o quanto que isso influencia na forma como as pessoas veem as igrejas. Então, ao teu ver, usos e costumes, os extremos, a religiosidade, a preocupação com parecer cristão, parecer espiritual, parecer frutífero, operante no reino, o quanto que essa religiosidade ela influencia e impacta na forma como as pessoas lá fora veem as igrejas. E a gente está falando aqui de modo geral, pessoal, de maneira geral. Tem exceções, tem diferenças, mas a gente está apontando de forma geral. São direções, são proposições para você refletir
a respeito disso. Então, quanto que isso influencia na forma como as pessoas lá fora veem as igrejas? O impacto disso do lado de fora de positivo para a igreja, eu não vejo nenhuma, infelizmente. Porque o que as pessoas olham do lado de fora, por exemplo, os escândalos que têm acontecido no meio evangélico hoje, diz muita coisa. Então, para você ver o quanto que a exterioridade não adianta nada. Porque, por exemplo, nós tivemos um escândalo há pouco tempo de uma deputada que se envolveu na morte do marido e tudo mais. Uma mulher que se dizia cristã, tinha sua vestimenta, seu cabelo comprido, aquele padrão segundo a sua religião, mas que o seu coração estava totalmente fora de Cristo. E isso foi visto na sua atitude, de como isso foi premeditado, o crime foi premeditado, e a polícia fez uma minuciosa investigação, vendo como é que isso aconteceu. E quando você olha para a prática de como aquilo aconteceu com sua vestimenta, você olha e fala que assim, nossa, totalmente distante. Não esconde caráter. Não esconde caráter. Então, infelizmente, como você bem colocou, as pessoas estão muito mais preocupadas com a exterioridade. Então, a primeira coisa, a pessoa se converteu, é mudar para que o povo saiba que ela agora é evangélica. Então, começa a ensinar o evangeliquez para ela, né? Algumas palavras de efeito que os evangélicos costumam dizer. Glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, olha o manto. Isso. Só que isso vem atrelado com esse estereótipo, com essa coisa que... quer ver um exemplo? Eu estava com um pastor amigo meu na minha cidade e ele estava fazendo direito. E aí ele foi no juizado de pequenas causas de uma faculdade, eu fui com ele e a gente viu uma senhora na recepção, né? E a gente pensou que era cristã, pelo coquezinho dela, a camisa, a saia comprida. E ele chegou para ela e disse, irmã, eu gostaria de uma informação. E a mulher falou assim, ei, irmã não, eu sou kardecista, e disse a religião dela, né? Então a gente pegou meio que um susto porque a gente está acostumado com o estereótipo segundo a roupa, né, que ela estava usando, né? Então muita gente confunde isso. Então a questão é que a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa estar cuidando muito mais do interior das pessoas. A gente precisa repaginar o interior das pessoas. Então, as pessoas que estão entrando na sua igreja, na sua denominação, né, e que você precisa acolher elas, não olha para o exterior dela, né, e tenha a preocupação de cuidar com o interior dela, porque o interior dela está cheio de mazelas, um coração completamente destruído pela vida, pelo que ela passou na vida. Então a roupagem que ela precisa receber é de um coração novo. Jesus sempre fala sobre isso, né? De um coração novo, um coração quebrantado, espírito contrito. Tirar essa veste de coração de pedra e eu colocarei sobre vós um coração de carne. Coração puro. Um coração que está pronto para amar, que está sensibilizado com o outro, né? É essa vestimenta que Deus quer dar para a gente. Deus está muito mais preocupado com o que você carrega no teu coração do que você está usando. Não é dizer que a gente que a gente vai usar qualquer roupa, também não. A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Até tudo é com ordem e decência. Então, mulheres, evitem roupa curta no seu dia a dia, para vir ao culto de celebração ao Senhor, um culto solene. Venha com integridade, venha com, né, uma roupa mais
vamos dizer assim, apresentável mais para a ocasião. apresentável, né? Se você não é cristã, mas etiqueta tem por aí difundida, etiqueta. Então, decote profundo, sabe? Lingerie aparecendo, e tanto em cima quanto embaixo. Tem até alguns testes. Eu vi uma vez a Helena Tanuri, fez isso num congresso de mulheres. Levante a mão mais alto que você puder. Aí outra mulher olhava. Nós homens não temos uma variedade de roupa tão grande. Então, é só questão do tamanho. Tem uns que ajustam um pouco mais para ficar com a roupa mais justinha, às vezes mostra o resultado de academia. Agora vai do coração. Vai do coração. Há pessoas que não têm a consciência ainda. E muitas vezes a gente quer pregar para elas, pegar e mudar, você tem que ir, mas o Espírito Santo não é apresentado, como eu falei antes. Então, voltando aqui para o teste, levantar as mãos, a blusa está aparecendo aqui a barriga, a blusa subiu demais, então esta roupa não está à sua altura. Uma maneira muito gentil de dizer que a roupa não era adequada. Abaixe, está aparecendo aí o reguinho, o peito, então essa roupa não está à sua altura. Então, lingerie, enfim, mas tem orientações sobre isso. Sim, com certeza. Só que tem muita gente que não tem esse bom senso. E é necessário falar isso nas igrejas, pregar sobre isso. Os líderes têm que confrontar em amor os seus discípulos, enfim, as outras pessoas às quais eles têm responsabilidades. No entanto, não deixa passar. Ou então porque o fulano tem um dízimo considerável, não vou confrontar, não vou dizer, porque vai que sai, compromete o rendimento da igreja. Ou fulano tem uma influência interessante, então melhor a gente não mexer. Enquanto isso, estamos sendo motivo de escândalo. Então não há uma diferença entre uma prostituta mesmo, sem nenhum demérito à pessoa, porque Deus a ama, assim como nos ama, mas a gente tem que ter bom senso. Temos que ter bom senso em relação a isso. E não é que a questão dos usos e costumes que a gente está falando aqui é uma coisa ruim. O problema é que isso se torna muito exagerado para um lado é muito extremo e para o outro nem tanto. Então, assim, os usos e costumes dentro da igreja, eu acredito que começou com uma intenção boa, mas acabou indo longe demais com novas regras sendo impostas. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ter ordem e decência nos cultos. A gente tem pego muita coisa do secularismo e está trazendo isso para dentro da igreja. Isso vai desde a roupa que a gente veste aos cultos que a gente pratica, que a gente faz para Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Homens hoje em dia com a calça muito apertada, isso trazendo um pouco de sedução para dentro da igreja. A gente sabe que nós somos homens e mulheres com desejos. Deus colocou isso em nós, né? Isso não é fruto de pecado, isso não é diabo, são coisas inerentes da parte de Deus colocadas em nós. Só que a gente tem que evitar certas situações dentro da igreja. Então, temos novos convertidos, né, chegando a todo momento na nossa congregação. A gente precisa tomar cuidado com vestimentas que a gente está usando, tanto homens quanto mulheres, porque isso se torna preocupante e provocativo demais, sensual. Então isso vai nos diferenciar se nós somos de Cristo ou não, ou melhor dizendo, como as pessoas costumam dizer, se nós somos da igreja ou não, né? São o tipo de vestimenta que você utiliza. Então isso é muito importante, né? A gente precisa ponderar isso e falar sobre isso na igreja, principalmente com os jovens, com os adultos principalmente, porque às vezes vem uma galera aí achando que o culto é um desfile de moda e tendências cada vez mais provocativas, né? Então tome cuidado com isso, porque o que a gente carrega de princípio de Deus, ela precisa escorrer
para a nossa vida, até para as nossas vestimentas. Ou então nas festas, decote profundo, não, porque eu não achei. Ou então, para homem, né, como eu falei anteriormente, como tem uma variedade pequena, Sim. é para errar, mas tem as roupas extremamente justas, que parece assim que é fechada a vácuo. Sim. Então, customiza, sabe? É o bom senso. Aqui a palavra é o bom senso. Sempre o bom senso. De acordo, Jean, com as suas experiências, vivências, observações de ministério, quais foram os usos e costumes que mais foram debatidos nesses últimos 5 ou 10 anos? Quais foram aqueles que as pessoas... Eu acredito que um dos mais falados é a questão de roupa. Mas falaste aí, por exemplo, do culto. Podes entrar mais fundo em relação a isso, essa prática do culto, as manifestações, aos momentos de cultos diversos que divergem do padrão de adoração, de tributo, de louvor a Deus? Com relação aos usos e costumes? Costumes, aí no caso, são costumes em relação ao culto, a essa liturgia do culto. O que foi inserido que diverge do padrão de um culto saudável a Deus? Um culto saudável a Deus é a qual precisa ter, primeiro de tudo, é a palavra e a primazia do culto, né? O culto é dado a Deus, né? Não é dado a um homem, né? Não é um homem que está oferecendo culto para homens. Nós estamos oferecendo um culto para Deus, né? Então, o primeiro de tudo é a questão da importância da palavra de Deus, né? Ela é primazia no culto, né? Então, tem se dado poucas oportunidades para a palavra de Deus no culto e mais outras coisas como danças, apresentações, cantorias, e quando vai ver, a palavra é 10 minutos, né? Festividade da igreja principalmente, tem uma porção de apresentação, comida, saudação de fulano de tal, coral de não sei da onde, e aí o pregador está lá, só vai receber a palavra 10 horas da noite, já está tarde, o culto começou 7. E a palavra que precisa ser ministrada, que precisa ser a palavra que vai mudar o coração de muita gente, porque a gente está falando de Cristo, né? Não é dado a devida atenção, né? Então, é inserido muitas coisas no culto, né? Dessa questão da liturgia dela, né? Além disso, as músicas que precisam sempre apontar para Deus, né? E adoração a Ele, e exaltação a Ele, né? Não adoração a homens, né? Como as músicas de hoje muito falam. Ou a si. Ou a si, né? É muito meu, Deus olha para mim. Não é mais aquela adoração coletiva. Então perdemos um pouco desse culto solene de adoração e exaltação a Deus, né? Nesse sentido, né? Isso se torna preocupante também. Caminhando para o final, biblicamente, a fundamentação para usos e costumes dentro da igreja, pode dar algum exemplo? Aquilo que é saudável, aquilo que infringe a palavra, um exemplo de cada, para as pessoas, para você que está nos assistindo, ter uma ideia, ter aí uma dimensão do que é extremo, do que é legalismo, religiosidade, aquilo que é do homem e aquilo que é saudável, aquilo que traz saúde, beleza, que traz equilíbrio, que leva o povo de Deus a ter uma apresentação que seja íntegra e que as pessoas olhem para nós, porque nós somos muito visuais. O ser humano é muito visual. Então, se eu olho alguém que está com trajes sensuais, provocativos, que esse é um extremo, ou então uma pessoa que vai para um outro lado, que é o quê? Ela não se arruma, ela não prima, por exemplo, de como está o cabelo, a pele,
os dentes, o corpo. No entanto, nós somos templo do Espírito Santo. Você não pode ir lá no supermercado e comprar um corpo novo. Você pode estar orando por Deus, me usa, mas temos que cuidar de si. Nós somos muito preciosos. Então, tem um lado daqueles que já excedem, que são vaidosos demais, e tem aqueles que já se deixam, são desleixados com relação à aparência, ao que vestem. E as pessoas se assustam com esses, que simplesmente se largam, que não se arrumam, que não se ornam de jeito nenhum, que não têm esse cuidado. O asseio é um asseio em relação a si. Então, tu podes dar exemplos daquilo que é considerado saudável e biblicamente tem fundamento e aquilo que não tem, mas que continua aí permeando e sendo difundido como se fosse algo normal, algo natural. E às vezes as pessoas pegam um texto da Bíblia, tira do contexto e transforma em pretexto. E faz disso uma regra que não tem nada a ver com o que Cristo deixou, porque o Evangelho é puro e simples, mas o homem pode, como tem a capacidade de complicar, de deixar aquilo denso, pesado, um fardo. Então, pode dar um exemplo daquilo que é considerado saudável e aquilo que não é, por não estar fundamentado biblicamente? A Bíblia sempre vai falar sobre a ordem e decência. É essa palavra que a gente sempre vai ver, até Paulo, como eu disse, instruindo a igreja. Mas a gente nunca vai ver a Bíblia falando o que você pode e o que você não pode usar. Ela não é tão específica nesse ponto. Mas uma questão que, por exemplo, o adorno da mulher, com a questão da pulseira, brincos, maquiagem, batom, cabelo penteado. Tem algumas denominações que é até proibido mulheres usar qualquer tipo de maquiagem. Ela tem que parecer natural, porque isso mostra a pureza da mulher, né? Pessoas diziam que até meninas virgens, né, que não só quem poderia usar maquiagem, teve uma época da nossa sociedade, eram as mulheres que já eram casadas, já as meninas novas, né, virgens, tinham que andar com sua aparência limpa, né, natural, né, e que isso seria como mostrando a pureza daquela menina, né? No entanto, a gente vê, por exemplo, textos bíblicos falando sobre mulheres adornadas, mulheres que vaidosas, né, cuidavam dos seus cabelos, né, cuidavam das suas peles, né, cuidavam da sua aparência, né, contrastes, por exemplo, com o que muitas denominações dizem, né? Olha, você não precisa usar tanta bijuteria assim, né? Não precisa ser tanto assim assado, não corte o cabelo, não use brinco, não use maquiagem. Não. Então, assim, a Bíblia própria fala de mulheres assim, né? E se você for até ver a cultura da época, das mulheres judias, né? Principalmente em festas solenes, ou até algumas outras festas, elas se adornavam. Então era a cultura da época, né? Por que não as mulheres hoje não se embelezarem? Ou você ou o marido vai querer ver a mulher feia, né, do lado dele? Tudo que a gente precisa ter é moderação. A gente sabe que tem mulheres que não precisam de tanta maquiagem porque ela já carrega aquela beleza natural, a gente conhece, a gente sabe disso. Mas nada chamativo, né? Nada provocativo, né? Mas aquela coisa da suavidade, né? Realçando só a beleza que você carrega, né? Deus fez a gente pessoas lindíssimas, né? Tudo que a gente precisa é ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, o nosso corpo, né? Nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo.
Como tem igrejas que a mulher não pode fazer nenhum tipo de raspagem no corpo. Olha, são Que é a coisas depilação, gente. depilação e é higiênico. Hoje Né? isso É uma é questão de difundido até higiene. entre o público masculino também. Né? Então, Entra quem quer. é uma questão de higiene. Então, mais do que uma questão religiosa, é uma questão de higiene pessoal para você. Né? Infelizmente, algumas igrejas tratam disso só como uma religião. Né? E põem que você só entra no reino de Deus ou você só tem acesso a Deus se você se vestir assim, nesse padrão assim. Né? Então, não é assim. Né? Deus quer ver a gente apresentável. Né? Deus não te tirou do império das trevas para o reino da luz dele para que você fique moribundo. Porque a gente vê uns crentes que é assim, você é crente ou está doente? Não, eu sou crente. Não, você é crente? Não, estou doente. Porque o semblante da pessoa é sempre aquela coisa sofrida. Caído. O crente Eu estou em batalha, décadas atrás, né, até antes da gente nascer, era assim. Crente mesmo era aquela pessoa com semblante sofrido, carregado. Né? Não, pelo contrário, você tem que ser uma pessoa feliz. Né? Não é que você vai inventar uma felicidade, você precisa ser autêntico. Está triste, tem que parecer triste mesmo. Mas quando você está alegre, tem que transbordar alegria. A vida abundante. E se Cristo entrou dentro de você, você se tornou a pessoa mais bela desse mundo, porque você está carregando o Salvador do mundo dentro de você. Então, eu que sou templo agora do Espírito Santo, preciso cuidar mais ainda, né, do meu corpo. Né? Como Paulo vai dizer em Coríntios, Romanos 12, quando fala para a igreja, né, dos irmãos em Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos apresentar o nosso corpo vivo, agradável a Deus, como um sacrifício, como uma oblação a Deus. Né? Tudo que a gente fizer para a glória de Deus. Se for para vestir, que seja para a glória de Deus. Mais do que você se vestir para o seu marido, mais do que você se vestir para o seu namorado, ou para aquela pessoa que você quer conquistar, você tem que se apresentar glorioso, como se você fosse encontrar com o seu noivo no dia final, com ele como uma noiva se apresenta ao seu noivo, adornada. É assim que você deve se apresentar a Deus, com a melhor roupa, não com extravagância de decotes, né, com sensualidade, mas com o coração agradável a Deus, com uma roupa lindíssima para Deus, adornado para Deus ou adornada para Deus, porque é isso que Deus quer da gente. Primeiro, um coração limpo, que vai apresentar a exterioridade dessa limpeza do lado de fora, dessa pureza que a gente carrega dentro do coração da gente. Então eu acho que a gente deveria viver um evangelho nessa plenitude, de consciência que escorra para a nossa vida com decência, mas sabendo que a gente está carregando... Cara, quando a gente tem a ideia de que a gente está carregando Cristo dentro da gente, tudo muda, cara. Tudo muda. Até as vestes que a gente está usando é para glorificar a Deus. Tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Então, esse eu acho que é uma boa dica para que a gente possa viver com sobriedade aquilo que a Bíblia fala de como a gente deve se vestir. É isso aí, pessoal. Isso aqui é Conversas do Reino, quadro novo da IBN Vinho Novo. Estão ali, o Pedro Mateus está aqui por trás das câmeras, mas dá honra a quem tem honra. Então, é a hora de dar os créditos aqui, Pedro Mateus. Quero agradecer ao Jean Silva, Jean Diego, teólogo, ministro de louvor. Gente, ele é multifacetado, assim, é um homem de múltiplas habilidades, assim. Então, eu quero agradecer a sua audiência e compartilhe
essa conversa. Porque tem muita gente que não tem não tem instrução a respeito dessa temática, ou acha que é algo muito complicado, e essa foi uma conversa bem clara. Nós colocamos vários pontos aqui para reflexão, para análise, e é como dissemos lá no início, esse quadro é um quadro imparcial que leva uma mensagem a respeito de temas do meio cristão e apresentando isso de uma forma muito dinâmica, muito direta. Então, queremos aqui expressar nossa gratidão, expresso aqui também ao Jean, e a gente se encontra mais vezes, tem novidades por aí, e receba aí um forte abraço, toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Até a próxima.